Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Gabinete de Leitura. Aqui quem fala é o Hugo. E no vídeo de hoje eu gostaria de dar continuidade à leitura do livro Opiniões Massas, de Gabriel Tarde. Estamos no capítulo 1 e aqui no meu livro, na minha edição, é a página 25, a página em que eu parei no vídeo passado. Eu vou tentar, a partir de hoje, se não a partir de hoje, mas pelo menos me organizar para isso, fazer postagens mais frequentes, diárias, talvez com exceção do final de semana, aqui no canal, para que a gente tenha uma certa frequência de leituras e eu possa continuar postando conteúdo com mais assiduidade aqui. Tá bom, gente? Vamos, por favor, na página 25, pelo menos aqui na minha edição, onde tem os partidos religiosos e políticos, para que a gente possa continuar a leitura desse capítulo 1. Então, vamos lá. Os partidos religiosos ou políticos são os grupos sociais sobre os quais o jornal tem mais influência e que põem maior destaque. Mobilizados em público, os partidos se deformam, se reformam e se transformam com uma rapidez que teria pasmado nossos antepassados. E é preciso convir que sua mobilização e seu mútuo entrelaçamento são pouco compatíveis com um funcionamento regular do parlamentarismo à inglesa. O que é uma pequena infelicidade... É isso mesmo? O que é uma pequena infelicidade, mas força a modificar profundamente, em consequência, o regime parlamentar. Os partidos hoje, ora se fundem ou desaparecem em poucos anos, ora se amplificam em proporções inéditas. Adquirem, então, uma força enorme, mas passageira. Passam a ter duas características que lhes eram desconhecidas. Tornam-se suscetíveis de se interpenetrar e de se internacionalizar. Interpenetram-se facilmente porque, como dissemos mais acima, cada um de nós faz parte ou pode fazer parte de vários públicos ao mesmo tempo. Internacionalizam-se porque o verbo alado do jornal vence sem dificuldade as fronteiras jamais ultrapassadas, outrora pela voz do orador mais célebre, do líder de um partido. Tem uma nota aqui, vamos ver essa nota aqui que ele está dizendo. Alguns grandes jornais, o Times, o Fígaro, algumas grandes revistas têm seu público espalhado pelo mundo inteiro. Os públicos religiosos, científicos, econômicos, estéticos são essencial e constantemente internacionais. As multidões religiosas, científicas, etc., só o são raramente na forma de congressos. E, mesmo assim, os congressos só puderam tornar-se internacionais porque foram precedidos nesse caminho por seus públicos respectivos. Foi a imprensa que emprestou à eloquência parlamentar ou clubista suas próprias asas e que a espalha pelo mundo inteiro. Se essa amplidão internacional dos partidos transformados em públicos torna a sua hostilidade mais temível, sua mútua penetração e a indeterminação de seus limites facilitam suas alianças, mesmo imorais, e permitem esperar um tratado de paz final. Consequentemente, a transformação dos partidos em público parece ser mais contrária à sua adoração do que a seu acordo. Peraí, a leitura ficou estranha aqui. Consequentemente, a transformação dos partidos em público parece ser mais contrária à sua adoração do que a seu acordo, ao repouso que a paz e a agitação social por ela produzida parece muito mais preparar o caminho à união social. Isso é tão verdadeiro que, apesar das divergências e da multiplicidade dos públicos que coexistem e se misturam numa sociedade, tais públicos parecem formar juntos um único e mesmo público, por seu acordo parcial em alguns pontos importantes. E é isso que chamamos de opinião, cuja preponderância política não cessa de crescer. Em certos momentos críticos da vida dos povos, quando um perigo nacional se apresenta, essa fusão de que falo é impressionante e quase completa. Vemos então o grupo social por excelência, a nação, transformar-se como todos os outros num grande feixe de leitores febris, agarrados a leituras dos despachos noticiosos. Em tempos de guerra,
classes, profissões, sindicatos, partidos, nada parece mais subsistir dos agrupamentos sociais na França, a não ser o exército e o público francês. De todos os agregados sociais, porém, o que está em relação mais próxima com os públicos é a multidão. Embora o público frequentemente não seja mais que uma audiência ampliada e dispersa, as diferenças entre a multidão e ele são múltiplas e características, conforme vimos. Elas chegam inclusive a estabelecer uma espécie de relação inversa entre os progressos das multidões e os progressos dos públicos. Do público superexcitado, é verdade, nascem reuniões tumultuosas nas ruas. E, como um mesmo público pode estar espalhado por um vasto território, é possível que, em muitas cidades, ao mesmo tempo, multidões ruidosas dele surgidas se reúnam, gritem, pilhem, massacrem. Isso já foi visto. Pode-se afirmar, inclusive, que se descreve cada público pela natureza da multidão que dele nasce. O público devoto é representado pelas peregrinações a Lourdes, o público mundano pelas corridas de cavalo em Longchamp, pelos bailes e festas, o público literário pelos auditórios de teatro, pelas recepções da Academia Francesa, o público industrial por suas greves, o público político por suas reuniões eleitorais, suas câmaras de deputados, o público revolucionário por suas insurreições e barricadas. Mas o que não se vê são todas as forças que se reuniram se não houvesse públicos. Se, por hipótese, todos os jornais fossem suprimidos e com eles seus públicos, será que a população não manifestaria uma tendência bem mais forte do que hoje de se agrupar em auditórios mais numerosos e mais densos em torno dos púlpitos de professores e mesmo de pregadores, lotando os lugares públicos, cafés, clubes, salões e salas de leitura, sem contar os teatros, e comportando-se por toda parte mais ruidosamente? Não imaginamos todas as discussões de cafés, de salões, de clubes, das quais as polêmicas da imprensa nos preservam, antídoto relativamente inofensivo. A verdade é que o número de ouvintes em geral está diminuindo, ou pelo menos não tem aumentado nas reuniões públicas, e nossos oradores mais concorridos estão longe de pretender o sucesso de Abelardo, que arrastava atrás de si 30.000 alunos até o fundo do triste vale do Paracleto. Mesmo quando são tão numerosos, os ouvintes são menos atentos do que antes dos textos impressos, quando o efeito de uma desatenção era irreparável. Nossa universidade não tem mais a ideia da afluência e da atenção de outrora, em seus anfiteatros, hoje desertos em 3/4 partes. A maioria dos que antes estariam apaixonadamente curiosos por ouvir um discurso pondera hoje: eu lerei em meu jornal. E é assim que, pouco a pouco, os públicos aumentam, enquanto as multidões diminuem, e diminui mais rapidamente ainda sua importância. Que resultou do tempo em que a eloquência sagrada de um apóstolo, de um columbano, de um patrício, convertia povos inteiros presos a seus lábios. As grandes conversões de massas hoje são os jornalistas que as realizam. Assim, seja qual for a natureza dos grupos entre os quais se divide uma sociedade, tenham eles um caráter religioso, econômico, político ou mesmo nacional, o público é, de certo modo, seu estado final e, por assim dizer, sua denominação comum. É a esse grupo inteiramente psicológico, de estado de espírito em perpétua mutação, que tudo se reduz. E é notável que o agregado profissional, baseado na mútua exploração e adaptação dos desejos e dos interesses, seja o mais atingido por essa transformação civilizadora. A despeito de todas as dessemelhanças que observamos, a multidão e o público, esses dois termos extremos da evolução social, têm em comum
o fato de que o vínculo dos indivíduos diversos que os compõem consiste não em harmonizarem-se por suas próprias diversidades, por suas especialidades reciprocamente úteis, mas em se interrefletirem, em se confundirem por suas similitudes inatas ou adquiridas num simples e poderoso uníssono, mas com quanto mais força no público que na multidão, numa comunhão de ideias e paixões que dá livre jogo, aliás, às suas diferenças individuais. Após termos mostrado o nascimento e o crescimento do público, assinalado suas características próprias semelhantes ou dessemelhantes das da multidão, indicado suas relações genealógicas com os diferentes grupos sociais, tentemos esboçar uma classificação de suas variedades, comparadas às da multidão. Podemos classificar os públicos, como as multidões, sob pontos de vista muito diversos. Com relação ao sexo, há públicos masculinos e femininos, como multidões masculinas e femininas. Mas os públicos femininos, compostos de leitores de romances ou de poesias em voga, de jornais de moda, de revistas feministas, etc., não se assemelham muito às multidões do mesmo sexo. Têm uma importância numérica bem diferente e uma natureza mais inofensiva. Não falo das audiências de mulheres nas igrejas, mas quando, porventura, se reúnem na rua, elas sempre assustam pelo grau extraordinário de sua exaltação e de sua ferocidade. Janssey e Taine, ou Taine, devem ser relidos a esse respeito. O primeiro nos fala da Hoffmann, feiticeira e virago que, em 1529, conduzia bandos de camponeses e camponesas sublevados por pregações luteranas. Ela pregava apenas incêndio, pilhagem e assassínio, e pronunciava sortilégios que, devendo tornar seus sequazes invulneráveis, os fanatizavam. O segundo nos descreve a conduta das mulheres, jovens e bonitas até, nas jornadas de 5 e 6 de outubro de 1789. Elas falam apenas em despedaçar, esquartejar a rainha, comer-lhe o coração, fazer condecorações com suas tripas. Só lhes ocorre ideias de canibais. Ideias que, parece, elas realizam mesmo. Quer isso dizer que as mulheres, apesar de sua aparente doçura, encobririam instintos selvagens, virtualidades homicidas, reveladas por seus ajuntamentos? Não. É claro que nessas reuniões femininas se faz uma seleção de tudo o que há de mais descarado, de mais ousado, eu ia dizer de mais masculino, entre as mulheres. Corruptio optimi, péssima. Imagino que seja essa pronúncia, não sei quem fala latim entre quem está me ouvindo aqui, que estudou latim, mas eu imagino que seja corruptio optimi, péssima. A corrupção dos melhores é a pior. Por certo, não é preciso tanto descaramento nem perversidade para ler um jornal, mesmo violento e perverso, e daí, sem dúvida, a melhor composição dos públicos de mulheres, em geral de natureza mais estética do que política. Com relação à idade, as multidões juvenis, passeatas ou distúrbios de estudantes, de rapazes de Paris, têm bem mais importância que os públicos juvenis, os quais, mesmo no caso dos públicos literários, jamais exerceram influência séria. Em contrapartida, os públicos senis conduzem o mundo dos negócios, no qual as multidões senis não têm participação alguma. Através dessa gerontocracia despercebida, estabelece-se um contrapeso salutar à efebocracia das multidões eleitorais, em que predomina o elemento jovem que ainda não teve tempo de se desgostar do direito de sufrágio. As multidões senis são, aliás, extremamente raras. Poderíamos citar alguns concílios tumultuosos de velhos bispos na primitiva igreja, ou algumas sessões agitadas de senados antigos e modernos, como exemplo dos excessos a que podem ser levados os velhos e da juventude coletiva que às vezes demonstram ao se reunirem.
Parece que a tendência a juntar-se vai num crescendo da infância à plena juventude, depois num decrescendo dessa idade à velhice. O mesmo não ocorre com a tendência a agregar-se em corporação, que surge apenas no início da juventude e vai num crescendo até a maturidade e a própria velhice. Podem-se distinguir as multidões conforme a situação do tempo, a estação, a latitude. Dissemos porque essa distinção é inaplicável aos públicos. A ação dos agentes físicos sobre a formação e o desenvolvimento de um público é praticamente nula, ao passo que é soberana sobre o nascimento e a conduta das multidões. O sol é um dos grandes tônicos das multidões. As multidões de verão são bem mais febris que as de inverno. Talvez se Carlos X tivesse esperado dezembro ou janeiro para publicar seus famosos decretos, o resultado teria sido outro. Mas a influência da raça, entendida no sentido nacional da palavra, não é negligenciável sobre o público, como tampouco é sobre a multidão, e os arrebatamentos característicos do público francês trazem um cunho da fúria française. Apesar de tudo, a distinção mais importante a fazer entre os diversos públicos, como entre as diversas multidões, é a que corresponde à natureza de seu objetivo ou de sua fé. Pessoas na rua, passeando ou dirigindo-se ao trabalho, camponeses reunidos numa feira, por mais que formem um denso magote, não são mais do que um aglomerado até o momento em que uma fé comum ou um objetivo comum os comove ou os move em conjunto. Assim que um novo espetáculo concentra seus olhares e seus espíritos, que um perigo imprevisto, uma indignação súbita orienta suas emoções para o mesmo desejo, elas começam a agregar-se docilmente, e esse primeiro grau de agregado social é a multidão. Pode-se dizer do mesmo modo, os leitores de um jornal, inclusive os habituais, na medida em que leem apenas os anúncios e as informações práticas relacionadas a seus assuntos privados, não formam um público. E, se eu pudesse acreditar que, como alguns pretendem às vezes, o jornal Anúncios está destinado a crescer em detrimento do jornal Tribuna, eu me apressaria em apagar tudo o que eu escrevi mais acima sobre as transformações sociais levadas a cabo pelo jornalismo. Deixa eu ler essa passagem aqui de novo, que eu acho que no ritmo aqui não ficou muito legal. E, se eu pudesse acreditar que, como alguns pretendem às vezes, o jornal Anúncios está destinado a crescer em detrimento do jornal Tribuna, eu me apressaria em apagar tudo o que escrevi mais acima sobre as transformações sociais levadas a cabo pelo jornalismo. No entanto, nada disso acontece, nem mesmo na América. Em sua bela obra sobre os princípios de sociologia, o americano Giddings, acredito que seja que se pronuncia Giddings ou Giddings, fala, incidentalmente, do papel capital desempenhado pelos jornais na Guerra da Secessão. E, a esse respeito, combate a opinião popular segundo a qual a imprensa teria desde então submergido toda a influência individual sob o dilúvio cotidiano de suas opiniões impessoais. A imprensa, diz ele, produziu o máximo de impressão sobre a opinião pública quando foi o porta-voz de uma personalidade notável, um Garrison, um Creeley. Além disso, o público não percebe muito bem que, nas redações dos jornais, o homem de ideias, ignorado do mundo, é conhecido de seus confrades e imprime sua individualidade sobre o cérebro e a obra deles. Ora, é a partir do momento em que os leitores de uma mesma folha deixam-se ganhar pela ideia ou a paixão que a suscitou que compõem realmente um público. Ora, lendo de novo, é a partir do momento em que os leitores de uma mesma folha deixam-se ganhar pela ideia ou a paixão que a suscitou que compõem realmente um público. Devemos, portanto, antes de tudo, classificar as multidões e também os públicos conforme a natureza do objetivo ou da fé que os anima. Mas distingamo-los inicialmente segundo a parte da fé, da ideia ou do objetivo, do desejo, que é preponderante neles. Há multidões crentes e multidões desejosas.
públicos crentes e públicos desejosos, ou melhor, pois nos homens reunidos ou mesmo unidos à distância, tudo, pensamento ou desejo, é rapidamente levado ao extremo, há multidões ou públicos apaixonados, despóticos. A escolha reduz-se praticamente a essas duas categorias. Admitamos, porém, que os públicos são menos exagerados que as multidões, menos déspotas ou menos dogmáticos, mas seu despotismo ou dogmatismo, embora menos agudo, é, em compensação, bem mais tenaz e crônico que o das multidões. Vou encerrar por aqui essa parte, na página 33, e na próxima a gente continua aqui a partir desse próximo parágrafo. Obrigado pela sua atenção e tchau, tchau.